Oi, pessoal, tudo bom? Eu sou a Marilise, sou enfermeira, estou como chefe da divisão das políticas transversais do Departamento de Atenção Primária e Políticas em Saúde da Secretaria de Estado da Saúde do Rio Grande do Sul e também como coordenadora da Política Estadual de Saúde Mental. Estou aqui para falar para vocês um pouquinho sobre os primeiros cuidados psicológicos essenciais para o cuidado em saúde mental na atenção primária à saúde. Mas o que são os primeiros cuidados psicológicos? Os primeiros cuidados psicológicos são uma resposta humana às pessoas que estão em situação de sofrimento e que têm necessidade de apoio de outra pessoa. Elas são muito comuns de acontecerem nas situações de desastre, mas também podem acontecer nas crises cotidianas, que aparecem muito nas situações que os profissionais têm na atenção primária em saúde. Elas podem ser realizadas por qualquer pessoa, ou seja, não precisa ser um profissional de saúde especializado para fazer, desde que essa pessoa se disponibilize e esteja em condições tanto psicológicas quanto físicas para auxiliar. Aqui eu trago um pouco a situação que a gente teve no nosso roteiro, onde a Caixa se permitiu ouvir o que o Bandolim chorava e assim conseguiu prestar os primeiros cuidados psicológicos ao nosso Bandolim. Mas afinal, de que forma a gente pode prestar os primeiros cuidados psicológicos? A gente pode prestar oferecendo apoio e cuidado práticos não invasivos, ou seja, não necessariamente vou precisar ir a fundo no sofrimento daquela pessoa naquele momento. Avaliar as necessidades e preocupações que ela traz, se mostrando interessado em ouvi-la. Ajudar as pessoas a suprir as suas necessidades básicas, pois muitas vezes é isso o que traz o seu sofrimento. Eu vou escutar as pessoas sem pressioná-las a falar. Se naquele momento a pessoa não se sente à vontade de nos trazer as informações e as questões que estão fazendo com que ela entre em sofrimento, eu vou me colocar à disposição para que ela possa, de alguma forma, trazer os seus sofrimentos, os seus anseios em algum outro momento, criando um vínculo. Eu vou confortar as pessoas e ajudá-las a se sentirem calmas. Afinal, a gente está aí para fazer com que elas consigam se sentir melhores e não aumentar a situação de sofrimento que ela tem naquele momento. A gente pode também ajudar as pessoas nas buscas por informações, se é essa a necessidade que ela tem ali, quais os serviços que ela pode buscar, outras ajudas e suportes sociais que ela também pode ter. Isso vai variar muito da demanda, né? E do que aparece no sofrimento daquela pessoa. Também a gente pode pensar que em algum momento a gente vai precisar proteger essas pessoas de outros danos que podem estar ocorrendo. Vai depender muito também da situação em que o sofrimento e que a necessidade dos primeiros cuidados psicológicos vai estar inserida. Os primeiros cuidados psicológicos também têm alguns princípios básicos. O primeiro deles é a segurança. A própria segurança, ou seja, da pessoa que está prestando os primeiros cuidados psicológicos, porque para ajudar os outros, a gente precisa ter certeza de que a gente e que a nossa equipe esteja em segurança. Isso é bastante comum de acontecer quando a gente tem uma situação de crise em saúde mental, seja ela de risco de heteroagressão ou até mesmo um risco de autoagressão. Então é importante que a gente se sinta seguro para poder ajudar o outro. E também, quando a gente vai ajudar a outra pessoa, é importante que a gente garanta que o ambiente à sua volta também esteja seguro. De novo, bastante comum nas situações em crise em saúde mental, e a gente pode sim desenvolver uma cena bastante segura para que a gente e a outra pessoa estejam em segurança. Um outro princípio dos primeiros cuidados psicológicos é a calma. A gente tem que ter em mente que alguém que está em situação de crise está experimentando medo, ansiedade, muitas vezes pode estar desorganizado, pode estar confuso, e com isso nós precisamos agir com calma e também promover um senso de calma para a pessoa que está em sofrimento. Ajudar essa pessoa a identificar estratégias de enfrentamento efetivas que ela já pode ter usado alguma vez na vida e algumas outras novas que a gente pode também ajudá-la a se sentir mais calma. Um outro princípio muito importante dos primeiros cuidados psicológicos é a conexão. As pessoas que estão em crise, elas precisam de orientação, de onde buscar ajuda, de quais as pessoas em que ela pode se apoiar, em quem ela pode confiar. A gente pode muito ajudar essa pessoa a fazer as conexões necessárias com familiares, com amigos, com pessoas de confiança, encontrar recursos no território para buscar auxílio, grupos de apoio, a própria rede de saúde, de assistência social, enfim, tudo que o território pode oferecer
para que ela consiga se conectar. É importante a gente saber que ninguém é super-herói. E quanto mais conexões com a rede de apoio, melhor. A gente não está sozinho e a gente precisa mostrar para as pessoas que elas também não estão sozinhas no seu território. Um outro princípio importante é o senso de autoeficácia e de eficácia da comunidade. As pessoas que estão em sofrimento geralmente se sentem vulneráveis, mas a gente não pode tirar a autonomia nem o senso de autoeficácia delas. Então, a nossa função, o nosso papel para a gente cumprir com os preceitos dos primeiros cuidados psicológicos é a gente poder ajudar as pessoas a usarem as suas próprias forças. Todo mundo tem, né, as suas qualidades e as suas formas de interagir dentro do território, aprender novas estratégias para enfrentar a situação e construir um caminho dentro da própria comunidade. Então é importante que a gente não tire a autonomia das pessoas que estão em sofrimento naquele momento e estão necessitando dos primeiros cuidados psicológicos. E por último, mas não menos importante, o princípio da esperança. Quando alguém está se sentindo que seu mundo está falhando, que está em sofrimento, a gente tem que tentar promover o senso de esperança nessa pessoa. Ajudar ela a se engajar em atividades construtivas, com proatividade e promover expectativas positivas quanto ao que vai acontecer na sua vida na próxima hora, nos próximos dias e nas próximas semanas. Ou seja, um dos princípios essenciais dos primeiros cuidados psicológicos é não perder a esperança de que as coisas vão melhorar. É importante saber o que os primeiros cuidados psicológicos não são. Elas não são algo que apenas um profissional da saúde pode fazer. A gente pode ter essa acolhida, essa escuta, também sendo realizada pelas pessoas próximas à pessoa que está em sofrimento, como seus familiares ou alguém da sua comunidade. Ela também não é um atendimento específico do profissional psicólogo. Qualquer profissional que compõe as equipes de saúde pode realizar o primeiro cuidado psicológico. Ela também pode ser feita por outros profissionais que compõem as equipes, não necessariamente somente os profissionais de saúde, como as pessoas que estão na recepção, que fazem o acolhimento muitas vezes dos usuários que chegam no serviço. Ela também não é uma definição de tratamento, ou seja, ela é uma escuta, um momento de acolhimento a essas pessoas que estão em situação de sofrimento e que precisam ser acolhidas. Não é também solicitado que se faça uma análise do que aconteceu. Ela simplesmente vai poder colocar, né, e expor as necessidades que ela tem naquele momento. Pressupõe capacidade de ouvir a história das pessoas, mas não significa que a gente vai pressionar as pessoas a falar sobre os seus sentimentos e as reações que tiveram em relação àquele evento. É importante que a gente respeite o momento de cada pessoa em relação ao momento em que a gente for fazer os primeiros cuidados psicológicos. Bom, pessoal, às vezes mais importante de saber o que fazer para um primeiro cuidado psicológico é saber o que não fazer. E aqui a gente traz algumas dicas, como, por exemplo, não se aproveitar da nossa relação de cuidador, né? Não é porque a gente está ali nessa posição que a gente vai impor aquilo que a gente acredita de melhor para essas pessoas, não fazer falsas promessas ou fornecer falsas informações. A gente tem que estar muito seguro daquela informação que a gente está passando. Não exagerar nas nossas habilidades, como a gente já falou anteriormente, não é um tratamento, e sim uma forma de acolher, uma forma de ouvir e de diminuir o sofrimento. Não forçar as pessoas a receberem ajuda se ela não se sente confortável para que contar para vocês o que está acontecendo com a vida delas. Portanto, a gente não pode pressionar que elas nos contem as suas histórias pessoais. Isso depende também de uma criação de vínculo. Não conta as histórias dessas pessoas a outras pessoas. É importante que a gente mantenha o sigilo, como foi falado anteriormente. E não julgar as pessoas por suas ações e sentimentos. Aqui algumas dicas do que não fazer. Também é importante a gente saber que os primeiros cuidados psicológicos eles não devem ser aplicados quando a pessoa está em situação de risco de vida iminente, quando ela estiver ferida ou quando ela tiver com uma dor física. Neste caso, os cuidados clínicos vão ser sempre prioridade. Mas, de maneira geral, os primeiros cuidados psicológicos eles podem ser aplicados em qualquer situação de crise. As situações de crise são um momento de desorganização aguda. E, embora seja um momento de perigo, de risco, também são uma oportunidade de mudança. Então, a gente tem que ficar atento aos cuidados que se fazem urgentes, mas também às potencialidades desse momento para que a gente consiga auxiliar as pessoas a construir outros caminhos. E, por fim, os primeiros cuidados psicológicos nos ajudam a saber como abordar uma pessoa que está em crise.
A gente deve manter sempre uma postura acolhedora e disponível, demonstrar uma abertura verdadeira para escutar, se mostrar interessado. Mas o mais importante do que saber o diagnóstico da pessoa é entender o que está fazendo ela sofrer e demonstrar disponibilidade emocional para escutar esse sofrimento. Nossos sentimentos e julgamentos não devem determinar a nossa forma de agir. A gente tem que colocar as nossas ideologias e as nossas crenças em suspenso, pois estamos diante de alguém que está sofrendo. E se a situação nos produz medo, insegurança e angústia, a gente não tem que se envergonhar de pedir ajuda. Chama alguém de confiança para auxiliar. E por fim, mantenha a calma e busque manter a pessoa em segurança. Faça as conexões necessárias. Ninguém está sozinho. A gente trabalha em rede. E promova o senso de autoeficácia, deixando com que a pessoa se tenha ainda a sua autonomia e nunca perca e nunca faça perder a esperança de que as coisas podem melhorar. Bom, pessoal, como material de apoio, a gente orienta para vocês a leitura do Guia para Trabalhadores de Campos sobre os Primeiros Cuidados Psicológicos da Organização Pan-Americana da Saúde, que foi um material que a gente usou para trazer essas informações aqui para vocês. Vejo vocês agora, no próximo momento, onde a gente vai trabalhar um pouquinho sobre como dar nas notícias, que são muito comuns nas nossas equipes de atenção primária. Vejo vocês lá. Uma boa trilha.